A caminho da espiritualidade, a caminho da espiritualidade. Olá, irmãos, tudo bem? Resolvi fazer mais um vídeo hoje, para os irmãos, para a gente poder crescer, evoluir espiritualmente, O que eu queria falar para os irmãos hoje é que muitos irmãos, muitas irmãs esperam em Deus para fazer as coisas, Esperam em Jesus. Até oram, da seguinte forma: Senhor Jesus, me ajuda, me faz isso, me faz aquilo, ou me dá um bom emprego, me dá aquilo, me dá aquele outro. Mas as pessoas não esquecem, Elas esquecem que tem um livre-arbítrio e que esse planeta e que o que a gente está vivendo aqui, essa experiência que a gente está vivendo aqui na carne é uma experiência com livre-arbítrio. Então você precisa fazer as coisas que você quer que você tenha. Por exemplo, eu preciso arrumar um bom emprego, então você precisa estudar, você precisa correr atrás, para que você tenha as coisas materiais. Os espíritos, o mundo espiritual, eles vêm principalmente, qual é a função do mundo espiritual? O mundo espiritual é nos acordar para a vida espiritual, porque tem muitas pessoas ainda na Terra que não acreditam em reencarnação, não acreditam em vida após a morte. Tem muita gente que acredita que na hora que morrer vai dormir em Deus e Deus vai recolher a sua alma, vai recolher o seu espírito e ele vai ficar dormindo em algum lugar, vai voltar para o seio de Deus e vai ficar até ser despertado quando Jesus voltar em nuvem, em glória, no final do Apocalipse. Sinto em dizer-lhes, irmãos, que isto não é a verdade. A verdade é que quando a gente morre, desencarna, a gente vai para as cidades, no mundo astral. Ou então você vai para um umbral, sabe aquelas pessoas que são muito ruins, fazem muita coisa errada? Então essas pessoas precisam depurar essa energia ruim que ficou incrustada no seu perispírito, no seu mental inferior. Elas precisam depurar isso. Então elas vão para onde? Vão para o umbral, ou como muitas pessoas falam, inferno, mas o umbral é o mais certo de falar. Então, ninguém vai dormir no Senhor, ninguém vai dormir aguardando a ressurreição. A ressurreição, na verdade, ela não existe. Como as pessoas falam, que você vai morrer, vai dormir no Senhor, vai aguardar Jesus vir em nuvem em glória. Jesus, na verdade, ele já está, ele sempre esteve junto com os outros irmãos, nos desenvolvendo, nos ajudando, fazendo com que a gente sobreviva e se desenvolva nesse mundo. Porque a principal função nossa nesse mundo é acordar para as coisas espirituais. É não dar muito crédito para as coisas materiais. Hoje nós estamos vivendo uma era na evolução do homem em que tudo ficou fácil, tudo ficou gostoso, se você trabalhar, você tem comida fácil, você tem tudo fácil, Você tem transporte fácil, roupa fácil, comida fácil, médico fácil, você tem tudo. Se você tiver dinheiro para pagar, se você estudar. Ou trabalhar numa organização que tem um plano de saúde, você está tranquilo, Você tem todas as coisas necessárias. Porém, o que falta para a humanidade é o despertar. O despertar da nova era, da nova consciência, Nós vamos entrar numa nova era, numa nova consciência, consciência de quinta dimensão. Mas quem que vai entrar do mundo espiritual? Não, o mundo espiritual está dando força para nós, para que nós possamos reagir e para que nós possamos cada vez mais mentalizar as coisas do alto, as coisas espirituais, as coisas magnânimas, para que elas possam vir e se manifestar na Terra, como através da paz, através do amor, através da caridade, através da perseverança, através de um coração bondoso. Então as coisas vão se manifestando desta maneira. Como nós estamos, essa era que nós tínhamos esse projeto de mundos de terceira dimensão,
onde encarnavam espíritos ainda que têm uma evolução espiritual muito pequena, vamos falar assim. Esse projeto ele está acabando, né? Agora estamos indo para um projeto no mundo, na Terra, que ela vai virar a quinta dimensão. E virando quinta dimensão, esses irmãos espirituais que vibram em terceira dimensão, eles vão ser retirados da Terra para um planeta um novo planeta que condiz com a sua vibração espiritual. E os irmãos que ficarem aqui vão ter incumbência através das suas energias, através de trabalhar essas energias boas, né, que vêm do plano astral, do plano espiritual, né, dos irmãos, dos Cristos que estão no Sol, do Cristo planetário que coordena nosso projeto, né, o projeto Terra. É um Cristo muito desenvolvido, né, porque o Cristo é uma hierarquia espiritual, uma hierarquia crística, né, os irmãos que vão atingindo certa evolução espiritual, eles vão atingindo a hierarquia crística, né? Então aqui o planeta Terra, como todos os outros planetas, é governado por um Cristo, né? Um Cristo planetário. E o nosso sistema solar também, no Sol, é governado por um Cristo também planetário, um Cristo que governa o sistema solar. E assim você vai para todos os outros sistemas solares, né? Cada planeta que nós temos no nosso sistema solar é governado por um Cristo planetário. E o sistema solar é governado por um Cristo solar. Ele vive não dentro do Sol, mas em dimensões, né, próxima da crosta do planeta, né? Igual aqui tem as cidades. Aqui faltou luz, irmãos. Aqui tem as cidades, né, no astral. Então, irmãos, tem irmãos que vivem, né, nesses níveis, né? Tanto no Sol, você tem os vários planos, né? Que vão subindo, você tem o plano do umbral, dos ascensionados, dos iluminados, você tem o plano de quem comanda o planeta, você tem esferas mais superiores, né? Então são essas esferas mais superiores, esses níveis que existem que tem em cada planeta, né? Então você tem o Cristo do Sol, que comanda o sistema solar. Enquanto sistemas solares nós temos na nossa Via Láctea, né? Daí nós temos na nossa galáxia. Quantas Via Lácteas nós temos na nossa galáxia? E a Via Láctea tem um Cristo, a galáxia tem um Cristo, o sistema solar tem um Cristo e cada planeta tem o seu Cristo. E todos eles são bem desenvolvidos para nos ajudar. Outra coisa também, irmãos, é que pode acontecer, sim, claro, pode acontecer de você ser ajudado pelo plano espiritual. Claro que pode ser ajudado, né? Porque você tem seu livre-arbítrio, você pode fazer, você pode desenvolver, você pode fazer várias coisas, mas para você ter direito a essa ajuda espiritual, você tem que ter créditos, né? Você tem que ter bônus positivos, bônus de luz, bônus das coisas celestiais. Você tem que fazer por onde de fazer as coisas certas. Você não pode ter paixões da carne. Paixões da carne são bebida, fumar, promiscuidade, né? Você passar os outros para trás, você sentir inveja, ser uma pessoa corrupta, puxar o tapete das pessoas, derrubar as pessoas, né? Ter uma empresa que você só quer ter lucro e assim vai. Essas são as paixões da carne. Você precisa ter os dons espirituais, ser uma pessoa prudente, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa que tenha temperança, né? Que você tem que ser uma pessoa que emana amor, uma pessoa calma e todas as outras, né? Todos os outros adjetivos aí que podem vir da parte da luz. Nós precisamos ter esses adjetivos bons, né? Positivos da luz para nos ajudar. Então, você pode ser ajudado pelo plano espiritual, sim, você pode ser ajudado por Exus da luz, por Pombagiras da luz, são nomes que se dão, né? Assim como as igrejas dão o nome de anjos, né? Tem anjos, tem outros também, não tem só anjos, tem outras falanges de irmãos espirituais da luz que nos ajudam aqui na Terra, né? Não só anjos, né? Anjos, vamos dizer assim, são os mais desenvolvidos, daí nós temos
arquiangélicos, né? Que são arcanjos mais anjos, se isso uma evolução de arcanjo mais anjo, né? Esses são bem evoluídos também, né? Você tem os arcanjos, tem os anjos, tem os arcanjos, tem os arquiarcanjos, né? Então esses já são na hierarquia crística, né? Eles só vão evoluindo, né? Só vão evoluindo arquiangélicos, né? Que eles chamam, né? Então você só vai evoluindo, vai crescendo, vai se desenvolvendo, né, espiritualmente. E a evolução ela vai por toda a eternidade do teu espírito. O teu espírito ele não morre. E com o passar dos anos, sim, como foi interpretado errado que as pessoas morrem e dormem no Senhor, elas não morrem e dormem no Senhor. Elas vão morrer, desencarnar e vão para as esferas espirituais, né, tanto do umbral do inferno, como vocês queiram, como dos planos mais evoluídos, onde é que tem as cidades espirituais, como Nosso Lar, Grande Colônia, Grande Coração, e todas as outras que eu nem lembro o nome, mas são inúmeras cidades, né? E essas cidades vão amparar as pessoas boas e as pessoas que não têm energia suficiente, não fizeram o bem suficiente, vão para subdivisões mais baixas, né? Para depurar o que ela fez, como eu já falei. Mas você pode sim ser ajudado, né? Não, você tem o teu livre-arbítrio, você tem as coisas que você deve fazer, você escolhe o teu caminho. O que você não pode é colocar na mão dos outros, né? Na mão da igreja, na mão do... Foi buscar a palavra falou para mim fazer, eu fui lá, fiz. Você tem que... Foi um irmão espiritual, foi o Espírito Santo que falou tudo, né? Mas você não pode colocar só a culpa, se não dá certo, na culpa em Deus, porque Deus não erra, né? Os espíritos da luz, eles não erram. Quem erra é nós. Muitas vezes Deus abre a porta, Deus abre o portão e a gente mesmo fecha, né? Com as nossas ações, as nossas concupiscências, as nossas raivas, os nossos ódios, né? As nossas paixões da carne. A gente vai lá e fecha o portão que Deus abriu. Mas ele abriu porque na época que ele abriu você tinha esse bônus, né? Você podia receber essa ajuda, né? Assim como uma libertação de uma enfermidade, alguma coisa, né? Você precisa você precisa trabalhar, você precisa ser uma pessoa boa, você precisa ter um bônus para poder ajudar a fazer as coisas espirituais para te dar força, para te dar alento, para te dar condição para que você possa fazer cada vez mais as coisas santas de Deus, né? Por isso que a gente precisa, sabe, irmãos, procurar evoluir, crescer, se desenvolver. Isso faz parte da evolução espiritual, isso faz parte da caminhada, né? A caminho da espiritualidade, essa caminhada que você faz para a espiritualidade maior. Você precisa se desenvolver, você precisa crescer, você precisa fazer as coisas certas, né? Se desenvolver para a luz, né? Não como hoje as pessoas estão fazendo, né? Querem as coisas fáceis, querem ganhar dinheiro, querem gastar tudo em sexo, em droga, querem viver uma vida promíscua, querem ter as coisas fáceis, querem passar os outros para trás, querem vender as coisas e ganhar muito dinheiro. Só coisas erradas, né? Por isso que você fala que a gente está no final desse projeto, né? Esse projeto Terra, esse projeto kármico, a gente está no final desse projeto porque o mundo está, os espíritos estão cada vez mais levianos. Então essa é uma tendência também de final de projeto, né? Quando os espíritos ficam muito levianos, começam a fazer muito as coisas erradas. Então é a prova também que a gente está nesse final de ciclo de terceira e quarta dimensão para a quinta dimensão, um planeta regenerado. Nós estamos caminhando para um planeta regenerado. Então a gente pode desenvolver e fazer tudo que a gente quiser, né? Você pode plantar o que você quiser, irmão, irmã, mas a colheita é obrigatória. Tudo que você plantou, você vai colher. Se você plantou mal, se você plantou agouro, se você plantou a injustiça, você vai colher. Do outro lado, se você plantou a luz, plantou as coisas boas, foi uma boa pessoa, ajudou as outras pessoas, né? Você também vai colher o que você plantou. A semente que foi lançada, né? A semente que é lançada do Evangelho, a luz do Evangelho, ela é lançada em todos os corações e só vai dar fruta àquela terra que está boa. Porque a semente que caiu em espinhos, nos pedregulhos, que caiu no solo árido, ela não vai dar bom fruto. Né? São aquelas pessoas que têm aquelas índoles más. Essas pessoas é muito difícil dar bom fruto, é muito difícil entender das coisas da palavra de Deus e fazer aquilo que é certo. Né? Mas as pessoas que realmente estão prontas para receber a semente
do Evangelho, a semente da luz, a semente de Cristo, né? A semente crística que cai no coração, que vem do que Jesus Cristo deixou, por intermédio, pela ajuda também do anjo Miguel, arcanjo Gabriel, Miguel, né? O Cristo planetário e de todos os outros que ajudaram, né, na propagação de tudo aquilo que Jesus falou. Tudo isso faz parte da evolução, para que nós possamos evoluir, né? O que Jesus fez, o que ele veio fazer. Então ele veio para a Terra para abrir a porta, ele foi o primeiro que passou, né? Ele veio mostrar como nós devemos ser, como nós devemos fazer para podermos evoluir. Isso que ele veio fazer. Então, ele veio quebrar vários tabus, abrir várias portas, fechar portas, abrir portas. Ele veio fazer muitas coisas. Então, nessas coisas a gente precisa seguir ele. Leia o Evangelho, né? Leia o Evangelho, leia a Bíblia, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O que você quiser ler. E seguir realmente, né? Mudar a sua vida, mudar o seu padrão vibracional. Você tem que mudar, você tem que fazer as coisas certas, procurar fazer as coisas de Deus. E daí, quando você precisar de uma ajuda, eles vão estar prontos porque você tem bônus, óbvio. Você tem bônus positivo, você fez coisas boas, então você pode alcançar aquela bênção deles vir propiciar um emprego bom para você ou não, um emprego, uma porta aberta, propiciar uma cura, propiciar um estudo, uma faculdade que você queira fazer, alguma coisa, né? Ajudar a passar, mas você precisa ter bônus na hora para passar. Ou você tem que ser um grande estudioso. Mas mesmo um grande estudioso que você queira ser, correr atrás, se desenvolver, se você não tiver bônus hora para conseguir, se tiver, né, na tua programação kármica, na tua programação de vida aqui, se for programado para que você não faça faculdade, para que você não faça as coisas, você não vai conseguir fazer. Você pode ter uma grande vontade de abrir um negócio, mas não vai para frente, não vai desenvolver. Porque é kármico isso, né? Seja em outras vidas você veio, você já fez muita coisa ruim, você precisa acertar. Você precisa ficar num nível, no nível mais baixo, no nível precisando de dinheiro, precisando de necessidade, passando necessidade, você precisa passar isso. Porque talvez em outras encarnações você tirou muito isso das pessoas, né? Você já foi um grande empresário e a sua empresa só judiava, só maltratava os empregados, né? Então agora você tem que passar pela perrengue de não ter o que comer, ou de faltar alguma coisa, de ter alguma enfermidade, para que você, quando desencarne, você veja, converse com os irmãos desencarnados, porque todo mundo que desencarna, morre, vai lá para cidades astrais ou não, né? Mas uma hora você vai se encontrar com aquela pessoa que programou a sua encarnação. E lá vocês vão conversar sobre tudo aquilo que você fez de bom, não aquilo que fez de mal, né? Mas aquilo que foi programado e o que você entregou, o que você trouxe. Por isso que Jesus falava que o reino dele não é daqui, é dos céus, né? Porque a vida verdadeira está lá, a nossa vida espiritual verdadeira, a vida verdadeira vai ser lá. A gente vai viver em mundos encarnados até a 9ª dimensão, nós estamos em 3ª, vamos passar para a 5ª agora, a 4ª, quando você está desencarnado. Nós vamos passar para a 5ª, depois 6ª, 7ª, 8ª e 9ª. Depois da 9ª você não vive mais em planetas densos. Você perde o teu corpo material, você perde o teu perispírito, você perde o teu duplo etérico, o teu mental inferior, e você começa a viver só em mental superior. Depois em corpo búdico e depois em corpo átmico, de acordo com as evoluções. Mas isso já vai estar passado alguns milhões de anos, talvez 1 bilhão de anos, alguma coisa assim. Vai ter passado bastante tempo da sua evolução. Então você vai evoluindo, vai se desenvolvendo, vai crescendo. E aqui você precisa aprender a crescer e se desenvolver para você ser alguém no mundo espiritual. Alguém melhor aqui, alguém melhor no mundo espiritual, para você chegar lá e já trabalhar, já desenvolver. Ninguém vai morrer, desencarnar e vai dormir no Senhor. O Senhor Jesus não vai vir de novo. Ele já veio. Ele já veio uma vez, mataram ele, tinha que matar, estava na programação, ele tinha que passar pelo que passou. E ele subiu aos céus, né? Não em corpo, em espírito, porque eu estava vendo um livro, agora estava lendo um livro, um audiobook de um livro de Ramatiz chamado Sublime Peregrino, que conta a história de Jesus, da família dele. É um livro bem grosso, mais ou menos 12 horas de audiolivro. E ele conta, né, que Jesus passou
grandes necessidades, porque ele tinha que passar tudo que ele passou, ele tinha que passar, ele tinha que se desenvolver, né? E quando ele morreu na cruz, que foi levado, ele foi colocado na tumba, e depois dessa tumba, Pedro e José de Arimateia, em segredo, rolaram a pedra, deixaram lá as vestes sujas de sangue, trocaram ele e levaram para um outro túmulo e enterraram ele e ficou esquecido. Só quem sabia o paradeiro deles foi Pedro, era Pedro e José de Arimateia, o que diz no livro, né? Eu particularmente acredito, eu não acredito que Jesus, né, subiu em carne, em espírito, porque se você tem várias encarnações, por que você vai subir em uma encarnação, né? Em uma da tua vida você vai subir em corpo, em corpo, vai transformar o teu corpo e o teu espírito, tua alma em um só e você vai viver. Não tem como acontecer isso, porque os outros níveis ascensionais que nós temos depois que nós morremos, o que precisa para você evoluir é o teu espírito, né? O teu espírito fica cada vez mais leve, menos denso para você subir para cá, esferas cada vez mais excelsas, esferas cada vez mais de luz, mais perto do plano, mais perto de Deus. Claro que vai estar longe, né? Mas mais perto, onde é que estão aqueles irmãos mais evoluídos, né? Onde estão Jesus Cristo e os arcanjos Miguel, Gabriel e tudo mais, né? Então a gente precisa evoluir para fazer isso. Então não precisa do corpo para fazer isso. Isso foi eu acredito que foi lendo o livro, foi uma história que contaram, né? De um jeito que tinha que ser contado naquela época. Não estou dizendo que o que eles contaram na época estava errado, mas era a época, né? Hoje em dia nós temos que acordar para as coisas espirituais melhores, né? Assim como a gente não vai ressuscitar, não, quando Jesus não vai voltar em nuvem em glória, ele não vai, as pessoas não vão ressuscitar em corpo, a terra vai devolver sua carne, o fogo vai devolver sua carne, isso não vai acontecer. Você já morreu, você já foi, não vai acontecer, teu corpo já desintegrou, ficou, não tem nem como usar esse corpo, não tem como usar esse corpo para subir para as outras esferas, para os outros níveis espirituais. Não existe como você subir. O corpo fica e você vai em espírito para os outros níveis espirituais, entende, irmão? Então, o Jesus não ressuscitou, né? Não houve a ressurreição de Jesus, né? Jesus, porque ele tinha que cumprir tudo o que acontece com nós também, né? É uma lei que Deus deixou em mundos de terceira dimensão. Jesus nasceu em corpo de carne, Jesus nasceu, sofreu, padeceu, tinha sangue, tinha vontade de fazer xixi, tinha vontade de fazer cocô, se alimentava, tinha todas as vontades que nós tínhamos e os desejos também. Só que ele controlava, né? Controlava bem mais. Por ele já ser um espírito excelso, né? Ele já ser um espírito muito elevado. Então ele já conseguia fazer as coisas e o Cristo planetário o ajudava bastante. Intuía-o bastante, né? Como médium que era. Então as coisas vão desenvolvendo e vão crescendo, e assim Jesus subiu, e quando ele se apresentava em corpo, né, ele usava do ectoplasma das pessoas que estavam na Terra. As pessoas encarnadas que têm ectoplasma, né, que tem o duplo etérico, tem o ectoplasma, então o espírito usa do ectoplasma para se manifestar. Mas o ectoplasma, ele se manifestando e com engenharia genética no mundo espiritual, ele conseguia manifestar e ter um corpo como se fosse um corpo de carne, né, normal. Aquela parte que o apóstolo veio e colocou, que duvidou e colocou o dedo nas chagas, essas coisas também eu não acredito que aconteceu. Mas está na Bíblia, né? As pessoas colocaram por algum... Não vou culpar, não vou falar das pessoas que colocaram porque tinha que colocar, né? Aconteceu alguma coisa lá, eles tinham que colocar naquelas épocas passadas. Nós não podemos julgar. Mas nós precisamos desenvolver e crescer cada vez mais, né, para um mundo espiritual, um mundo de luz, para nós ascensionarmos. A gente só vai ascensionar para a quinta dimensão se a gente conseguir evoluir. Porque na parte espiritual, depende da cidade que você não vai conseguir evoluir muito. Você vai evoluir só até um ponto, mas talvez não alcance a evolução para que fique. Você vai para a cidade, evolua e depois eles transmigram você para o planeta de terceira dimensão, outro planeta de terceira dimensão. Um planeta que está em estágio menos evoluído, né? Ou na época das cavernas, ou um planeta que tem muita dificuldade de vida, né? Assim você vai desenvolvendo lá como espírito de novo. É apagado tudo que você sabe e você nasce novamente na época das cavernas, como símio, como macaquinho, e vai tentando evoluir de novo naquele planeta. Vai passar, vai perdendo
vai perder aí milhões de anos para evoluir, né, naquele planeta. Sendo que a gente já está evoluído, já está nessa fase, não precisamos, né, cair de novo, né, porque nós já somos espíritos degradados de outros planetas, então não precisamos cair de novo. Vamos tentar evoluir, irmãos, vamos evoluir, vamos crescer espiritualmente. Vamos ler os evangelhos, vamos ler o evangelho, vamos ler assim com a obra de Kardec, tentar colocar isso no coração e tentar seguir, né? Ou veja vídeos na internet, né? Os vídeos da Casa Plataforma da Oração, os vídeos de espiritualidade com Pedro Augusto, esse canal é muito bom, muito bom. E tem a Espiritualidade na Prática, Caminho da Espiritualidade, que é o meu canal, e tem outros canais, Harka Ramatiz, tem muitos canais bons, né? Tem livros muito bons para vocês lerem também. Então é só pegar e não ter preguiça e se desenvolver, né? Assim como se quiser fazer faculdade, você não pode ter preguiça. Assim como fazer um curso técnico, você não pode fazer, não pode ter preguiça. Assim como estudar para a espiritualidade, você não pode ter preguiça, né? Porque esse mundo de terceira dimensão, a característica dele é que os espíritos nasçam totalmente sem lembrança do seu passado e de outras vidas passadas, tá bom? Então, tudo posso, né, naquele que me fortalece, que é Deus. Não esqueça disso, que você tem o teu livre-arbítrio, que você tem que ter bônus horas positivos para que você alcance uma misericórdia do mundo espiritual, tá bom? Então, Deus abençoe, a paz de Deus, que Deus guarde a todos, né? Que a graça de Jesus abunde no coração de vocês todos. Deus abençoe, irmãos.